Você acha que conhece todos os perigos da estrada? Eu vou te contar uma história que vai te fazer repensar tudo o que você já ouviu sobre viajar à noite. Imagine estar no meio de uma estrada deserta, com o carro quebrado no acostamento e a única coisa que você consegue ouvir é o som do vento cortando o silêncio. Mas o que você não espera é o que vai acontecer quando você tentar sair dali. Eu te garanto, você não vai esperar o que está por vir. Antes de começarmos, deixa eu te dar uma dica. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. A gente tem histórias como essa todas as semanas. E garanto que se você gosta de um bom mistério e do arrepio que só as lendas urbanas podem causar, você vai querer voltar para mais. Ative as notificações também, porque você não vai querer perder o que vem por aí. Voltando à história, tudo começa com um motorista comum, mais um entre milhares que pegam a BR-116 para suas viagens. Ele não sabia que essa seria uma viagem que ele nunca mais esqueceria. Aquela estrada, com sua fama de ser uma das mais perigosas e mal assombradas do país, parecia só mais uma rota comum até o momento em que o destino o forçou a parar no acostamento. A noite já estava avançada, o trânsito quase inexistente. Ele estava cansado, tentando chegar logo ao seu destino, mas foi nesse momento que o carro começou a apresentar sinais de falha. Primeiro, o som estranho vindo do motor. Depois, uma luz no painel piscando, como se algo estivesse prestes a dar errado. Ele tentou ignorar, mas o carro deu seus últimos suspiros e parou completamente no acostamento. Não havia nada que ele pudesse fazer, a não ser tentar dar partida novamente. Sem sucesso. Por um instante, ele pensou em continuar sua viagem a pé, mas o medo de ser assaltado ou até mesmo atacado por alguém na escuridão da estrada o fez desistir da ideia. Ele decidiu esperar, com a esperança de que algum outro motorista o visse e parasse para ajudar. Mas como o tempo passava, ele começava a perceber o quão sozinho ele realmente estava ali. Foi quando ele olhou pela janela e viu uma figura. Não era um simples pedestre, não. Era alguém parado à beira da estrada, olhando fixamente para o seu carro. O homem parecia completamente alheio ao mundo ao seu redor, sem movimentos, sem expressão. Por um momento, ele pensou em buzinar ou chamar a atenção, mas algo o impediu. Havia algo estranho naquele olhar, algo que fazia o seu corpo se arrepiar. O motorista, curioso e ao mesmo tempo apreensivo, decidiu sair do carro e se aproximar da figura. Com cada passo que dava, o medo aumentava. Quando ele estava a poucos metros da pessoa, algo bizarro aconteceu. Ela simplesmente desapareceu, como se tivesse sido engolida pela escuridão, sem deixar rastros. O motorista ficou parado, confuso, sem saber o que havia acabado de ver. Não podia ser real, ele pensava. Mas, ao olhar para o lugar onde a figura estava, não havia sinal de qualquer movimento. O medo o consumiu, mas ele não sabia ainda o que o aguardava. Voltando ao carro, ele sentiu uma necessidade urgente de sair dali. Não sabia explicar o motivo, mas algo o dizia para acelerar o mais rápido possível. Ele tentou novamente dar partida no motor, mas nada aconteceu. Foi quando, do nada, ele ouviu uma voz. Uma voz baixa, sussurrando algo, mas ele não conseguia entender o que era. Ele olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha, mas tudo o que podia ver era a estrada, deserta e as sombras ao seu redor. A voz se tornou mais forte e mais clara, como se estivesse chamando seu nome. Ele começou a suar frio, e uma sensação de pânico tomou conta de seu corpo. O que estava acontecendo? Quem estava ali com ele? A voz parecia vir de todos os lados, e o carro não dava sinais de funcionar. Ele sabia que precisava sair dali, mas de alguma forma, as portas pareciam trancadas, como se algo o estivesse mantendo ali, preso no meio da escuridão. O terror estava apenas começando. Ao olhar para o retrovisor, o motorista teve uma visão que jamais esqueceria. Algo se aproximava rapidamente. Era uma sombra, sem forma definida, mas com um contorno humano. A criatura se aproximava com uma velocidade assustadora, como se estivesse em cima dele em um piscar de olhos. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava reagir. A última coisa que ele ouviu foi um grito, vindo de algum lugar muito distante e, ao mesmo tempo, muito próximo. E foi aí que ele se deu conta de algo muito grave.
Na BR-116, quem para no acostamento nunca mais volta ao volante. O que acontece? Após isso, você só vai saber se continuar assistindo e descobrir o que mais essa estrada tem a revelar. E se você se atrever a andar por lá, nunca se esqueça, não pare. A BR-116 é mais do que uma simples rodovia. É uma lenda viva que atravessa o Brasil, ligando diferentes estados e conectando pessoas, mas também separando-as de uma forma quase sobrenatural. São milhares de quilômetros, mas dentro de suas vastas extensões, a estrada guarda segredos que ninguém pode contar completamente. A cada quilômetro percorrido, você sente que a estrada se torna cada vez mais solitária, mais deserta. É como se o tempo se estagnasse ali, como se a BR-116 fosse uma linha tênue entre o mundo real e algo muito mais sombrio, algo que não deveria ser acessado. Muitos motoristas falam sobre a sensação de pavor que toma conta deles quando começam a percorrer o trecho mais isolado da estrada, especialmente à noite. Ninguém sabe explicar o motivo, mas existe algo peculiar nesse trecho, algo que não se vê, mas se sente. É como se o asfalto estivesse carregado com histórias, com tragédias, que nunca foram completamente resolvidas. E quem passa por ali, muitas vezes, se encontra preso a um pesadelo que não pode escapar. Imagina a cena. Você está dirigindo calmamente, com as luzes do carro iluminando apenas o que está à sua frente, quando de repente, o silêncio se torna opressor. Não há mais nenhum outro carro nas proximidades. A sensação de vazio é avassaladora. A única coisa que você ouve é o som do motor e o farfalhar dos pneus na estrada. Mas essa sensação de solidão é enganosa. A verdade é que a BR-116 está cheia de presenças, sombras que se escondem nos recantos mais obscuros, esperando pelo momento certo para se revelar. Durante o dia, a estrada pode parecer tranquila, quase até acolhedora. Mas à noite, o cenário muda. O céu escuro, as árvores que se inclinam sobre a estrada, como se estivessem observando cada movimento, tudo isso cria uma atmosfera única e inquietante. O que parecia ser um simples pedaço de asfalto se transforma em um cenário de mistério e desespero. Quem viaja por ali à noite sente de alguma forma que está sendo observado. E não é uma sensação passageira. É como se a própria estrada tivesse olhos, como se ela soubesse quem entra em seu território. E mais importante, quem sai de lá. E quem tem coragem de parar no acostamento da BR-116 está, de certa forma, se entregando a esse desconhecido, ao lado sombrio da estrada. Não se trata apenas de parar por um momento de descanso ou para resolver algum problema com o carro. Aquele pequeno ato de desviar da estrada principal, de sair do fluxo constante, é como abrir uma porta para algo muito mais sinistro. E a estrada não deixa você sair tão facilmente. O que deveria ser uma pausa rápida se transforma em uma armadilha, um ponto sem volta. Ali na escuridão, qualquer coisa pode acontecer. E muitos motoristas relataram que, depois de parar no acostamento, algo estranho acontece com o ambiente ao redor. É como se o espaço se distorcesse, o tempo se alongasse e você começasse a sentir uma presença muito além do simples medo. Não é o medo de ser assaltado ou de que algo fisicamente ameaçador aconteça, mas uma sensação muito mais profunda. Uma sensação de que você está prestes a cruzar uma linha invisível, uma linha entre o que é real e o que não é. Algumas pessoas falam sobre ver vultos nas sombras. Outras juram ter sentido um toque gelado na pele quando estavam sozinhas no carro. E alguns até mencionam a sensação de que o próprio carro estava sendo observado por algo que estava além da sua compreensão. Não são simples coincidências. A BR-116 tem esse poder de transformar um simples ato de parar em algo profundamente perturbador. E quando você decide retomar a viagem, é como se a estrada estivesse se fechando atrás de você. Como se, de alguma forma, você já tivesse se tornado parte dela. Mas por que a BR-116 é assim? Por que ela carrega essa aura de mistério e de terror? Os moradores locais falam de histórias antigas, de acidentes fatais que aconteceram ao longo dos anos, e de como esses eventos, de alguma forma, se entrelaçam com a energia da estrada. Ninguém sabe exatamente o que causa essa sensação, mas há quem diga que, ao passar por ali, algo de sua essência fica preso na estrada,
E quem para no acostamento se torna parte dessa história. Talvez seja o desespero dos motoristas que morreram ali, talvez seja o espírito da estrada, mas algo se alimenta daqueles que a atravessam. É importante lembrar que não se trata de uma simples estrada. Ela é uma testemunha silenciosa dos que ali passaram, e talvez até de alguns que nunca mais saíram. E para quem decide parar no acostamento, a estrada parece fazer uma pergunta silenciosa. Você tem certeza de que deseja parar aqui? A resposta, na maioria das vezes, vem tarde demais, quando já não há mais como voltar atrás. A BR-116 não perdoa, e quem ousa desafiar seu domínio nunca sabe o que vai encontrar quando sair do carro. E é por isso que, mesmo que você não acredite em nada disso, se algum dia se encontrar à beira dessa estrada, lembre-se de uma coisa. A melhor decisão que você pode tomar é seguir em frente. Não olhe para os lados, não pare no acostamento, porque quem para na BR-116 nunca mais volta a dirigir com a mesma tranquilidade. O motorista que estava perdido na imensidão da BR-116 não conseguia mais confiar nos seus próprios sentidos. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. A estrada estava silenciosa e o carro, ainda parado, parecia ter se tornado uma cápsula isolada do resto do mundo. Ele olhou para o horizonte, onde a estrada se perdia na escuridão, e o medo cresceu ainda mais. A sensação de que algo estava observando-o, de que uma presença o acompanhava, não era mais uma simples impressão. Ele podia sentir, quase fisicamente, o peso do olhar daquela coisa, esperando o momento certo para agir. Com as mãos suadas e o coração disparado, ele decidiu tentar novamente dar partida no carro. Nada. O motor não respondeu. A luz do painel piscava intermitentemente, como se zombasse de sua tentativa de fuga. O desespero começou a se infiltrar em seus pensamentos. Ele pensou em sair do carro e procurar por ajuda, mas a ideia parecia insana. Ele sabia que estava sozinho, completamente isolado, e qualquer movimento ali poderia ser uma sentença de morte. Mas o que mais poderia fazer? Ele olhou pela janela mais uma vez, esperando que a figura que havia visto antes aparecesse, ou que alguém, qualquer um, aparecesse para lhe dar uma explicação. Mas nada. O vazio o envolvia cada vez mais. Foi então que o silêncio foi quebrado por algo que ele não esperava. Uma risada, baixa e abafada, vinda de algum lugar distante, mas ao mesmo tempo tão próxima que parecia ressoar dentro do carro. A risada não tinha uma origem visível, não havia ninguém ao redor, mas a sensação de que alguém estava ali com ele, no interior do veículo, era inegável. A tensão se acumulava em sua garganta enquanto ele olhava para todos os cantos do carro, sentindo-se observando como se estivesse sendo estudado por algo além da compreensão humana. De repente, as luzes do carro começaram a piscar rapidamente, como se estivessem em um frenesi descontrolado. Ele teve um impulso de sair e correr, mas algo o impediu. Talvez fosse a voz, ou talvez a estranha pressão no ar, mas ele não conseguia mover-se. Ele permaneceu parado, os olhos fixos nas luzes, piscando, até que tudo de repente se apagou, deixando-o no mais absoluto breu. O carro estava completamente desligado agora, e ele não tinha mais noção de quanto tempo tinha se passado. Sentiu como se o próprio espaço-tempo tivesse se distorcido, como se estivesse preso em um loop sem fim. Era uma sensação de sufocamento, de estar em um lugar onde o tempo não tinha mais valor. Foi quando ele ouviu algo mais. O som, esse mais leve e sutil, parecia vir de dentro do carro, mas não era um som comum. Não era o vento ou o motor. Era como se algo estivesse se movendo, algo que ele não podia ver, mas podia sentir em cada fibra de seu corpo. As sombras no carro pareciam se mexer, como se estivessem tomando forma. De repente ele sentiu um arrepio nas costas, um toque gelado que desceu até seus pés. Algo estava com ele, e a sensação de estar sendo tocado, sem poder ver nada, era ainda mais aterrorizante do que qualquer imagem fantasmagórica que ele pudesse imaginar. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia não sair. O medo o paralisava. Quando, finalmente conseguiu se mover, ele viu, ou melhor, sentiu, que a sombra que havia visto anteriormente não era mais uma ilusão. Ela estava ali, do lado de fora do carro, imóvel, observando-o. Seus olhos não conseguiam focar nela completamente,
Mas ele sabia que ela estava ali. Era uma figura alta, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se estivesse esperando algo, ou talvez como se estivesse esperando por ele. Ele não sabia se deveria sair do carro, se deveria correr, ou se deveria simplesmente fingir que nada estava acontecendo. A sombra começou a se mover lentamente, sem pressa, como se cada passo fosse uma decisão calculada. Ela se aproximava do carro com uma calma quase sobrenatural, e ele sentiu o ar ao redor se tornando mais pesado. Ele tentou ligar o carro novamente, mas, para sua surpresa, o motor funcionou. Mas não foi o som de alívio que ele esperava. O motor roncou alto, mas de uma forma errada, como se estivesse possuído por algo mais. A sombra se aproximou ainda mais, quase tocando a janela do carro com a ponta dos dedos. Mas antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, a figura parou. Aquele olhar penetrante fixado nele fez seu estômago se revirar. Ele sentiu que não poderia mais sair dali. Era como se o carro tivesse se tornado um campo de contenção. Ele estava preso ali, tanto física quanto psicologicamente. Ele tentou se concentrar, tentar entender o que estava acontecendo, mas era inútil. Sua mente estava sendo invadida, cheia de imagens desconexas e lembranças distorcidas. Ele não sabia mais se estava vendo a realidade ou se estava em um pesadelo que jamais conseguiria acordar. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e a sombra, agora mais próxima do que nunca, parecia se alimentar de seu medo. O carro finalmente engatou a marcha, e ele começou a andar lentamente pela estrada. Mas as sombras ainda o perseguiam, cada movimento do volante sendo seguido pela sensação de que alguém o estava guiando, controlando suas ações. Ele olhou pela janela novamente e não viu nada, mas o seu reflexo no vidro estava distorcido, com uma expressão horrível em seu rosto, como se ele estivesse se tornando algo diferente, algo que não queria ser. A estrada parecia se esticar à sua frente, sem fim, como se a fuga não fosse possível. Ele sabia que, mesmo que conseguisse dirigir, a estrada o manteria preso ali. E então, quando ele estava a ponto de desistir, a figura apareceu mais uma vez. Desta vez, não estava mais no acostamento. Estava à sua frente, no meio da estrada, bloqueando sua passagem. Ele freou bruscamente, mas não foi o impacto que o fez parar. Foi o olhar. O olhar vazio e penetrante da figura fez seu corpo tremer. E a última coisa que ele sentiu, antes de a estrada se abrir de maneira estranha diante de seus olhos, foi uma sensação de vazio absoluto. O carro parou novamente, mas dessa vez, ele sabia que algo muito pior estava por vir. O carro parou, mas o que ele sentiu não foi alívio, nem mesmo medo. Era algo mais profundo, algo além do entendimento humano. Ele estava paralisado, seus olhos fixos na estrada à frente, onde a figura, agora visível como uma silhueta enevoada, permanecia imóvel. O silêncio era absoluto, opressor, como se a própria estrada tivesse tomado consciência de sua presença. Ele não ousava dar mais um passo, não movia um músculo, mas sabia que a estrada o estava engolindo, lentamente, como se estivesse se tornando parte dela. Os faróis do carro iluminavam a estrada, mas a luz parecia não alcançar a figura que o bloqueava. Ela estava lá, mas não estava lá. O que era visível, para ele, parecia uma distorção da realidade, uma presença sem substância, uma essência que não pertencia a esse mundo. Cada vez que ele tentava desviar o olhar como um reflexo, seus olhos voltavam-se automaticamente para a figura. Era como se estivesse hipnotizado, como se seus próprios olhos estivessem sendo puxados pela entidade. O medo se transformava em algo mais paralisante. A sensação de estar preso em um lugar onde não havia saída, onde o tempo não se movia mais da forma como deveria. O motor do carro, que antes estava zumbindo de forma errática, agora estava em completo silêncio. O som que vinha de fora do veículo era abafado, quase imperceptível. Ele tentou olhar para os espelhos para ver se conseguia entender o que estava acontecendo, mas o reflexo no vidro estava distorcido. Ele não conseguia distinguir sua própria imagem com clareza, como se houvesse algo distorcendo sua percepção. No entanto, ele sabia que não estava mais sozinho. A figura estava ali, em algum lugar à sua frente, esperando. A figura não se movia, mas havia uma sensação de que ela estava observando-o.
Estudando-o, ele podia sentir isso de uma maneira visceral, como se cada movimento seu fosse observado, cada respiração fosse percebida. E quando ele pensava que ela poderia avançar, em sua direção, a sensação desaparecia e a figura ficava ainda mais distante. Era um jogo psicológico, uma dança entre a realidade e a ilusão, uma batalha interna para manter o controle. Foi então que a estrada começou a mudar. Não de uma forma óbvia, mas sutil. A linha branca no acostamento, que antes delineava claramente o caminho, agora se distorcia, se transformando em curvas impossíveis, como se o asfalto estivesse se dobrando, criando um labirinto. Ele olhou para os lados, e as árvores que antes estavam alinhadas, firmes, agora pareciam se inclinar em direção ao carro, como se estivessem tentando tocá-lo, prendê-lo. O céu estava nublado, mas o que o incomodava não era a ausência de estrelas ou a lua. Era a sensação de que algo estava sobre ele. Uma pressão invisível que fazia o ar se tornar denso, sufocante. Ele apertou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo, tentando racionalizar o impossível. Mas, em vez de clareza, a sua visão ficou turva, como se a realidade estivesse começando a desmoronar à sua volta. O farol do carro, que antes iluminava a estrada, agora começava a desaparecer na neblina densa que parecia se formar do nada. A estrada à sua frente se esticava como uma linha infinita, distorcendo-se de maneiras que desafiavam a lógica. Ele não sabia mais se estava acordado ou se tinha sido transportado para algum lugar onde as regras do mundo não se aplicavam. A figura à frente, que antes estava imóvel, agora parecia crescer, expandir-se. Não de forma física, mas em presença, como se ela estivesse se aproximando dele de uma maneira que não podia ser explicada. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação de que algo estava se aproximando, algo que não poderia ser visto, mas que era inevitável. Ele apertou o volante com força, tentando reunir coragem para dar partida no carro novamente. Mas a chave, quando girada, não teve efeito. O motor não respondia. O silêncio era absoluto. E a figura continuava ali, à sua frente, sem pressa, como se estivesse esperando que ele tomasse uma decisão. O medo começou a se transformar em algo mais perturbador. Ele não estava mais apenas com medo da figura, mas com medo do próprio carro, da estrada e do que poderia acontecer se ele tentasse escapar. Ele não conseguia mais confiar em seus próprios sentidos. Era como se tudo à sua volta estivesse em um estado de transição, como se a realidade estivesse sendo desfeita e recriada diante de seus olhos. Ele sentiu que estava sendo levado para algum lugar, não físico, mas mentalmente. O carro, a estrada, a figura, tudo estava se tornando uma grande armadilha, uma prisão que ele não poderia deixar. Foi então que a figura de repente se moveu, mas não foi em direção ao carro, nem de forma física. Ela parecia desmoronar, desintegrar-se lentamente, como se sua forma estivesse sendo dissolvida pelo ar. Mas à medida que isso acontecia, o ambiente ao redor dele parecia se intensificar, como se ele estivesse sendo sugado para um vórtice de pura escuridão. O som, o silêncio absoluto, a sensação de desconexão. Tudo isso fazia com que ele se sentisse cada vez mais perdido. Ele não sabia mais o que fazer. Estava preso em um limbo, em um espaço onde não havia certezas, onde ele não sabia mais o que era real. O medo havia se transformado em pânico, e ele sabia que a estrada, aquela estrada, estava se tornando sua condenação. Não importava o quanto tentasse, ele não conseguia mais sair dali. Ele estava lá, no meio de algo que não podia compreender, algo que não deveria ter sido atravessado. O pior não era o que ele via, mas o que ele não via, as coisas que se escondiam nas sombras, esperando para tomar posse do que restava dele. E no momento em que ele acreditava que tudo estava perdido, a estrada à sua frente, que parecia nunca ter fim, se abriu de forma abrupta, como uma porta sendo destrancada. Mas ele sabia no fundo que aquilo não era uma solução. A verdade é que, ao atravessar aquele ponto de ruptura, ele estava se tornando parte da história da BR-116, parte de um ciclo sem fim, onde quem entra nunca mais consegue sair. A estrada à sua frente se abriu como uma fenda, mas o que o aguardava do outro lado não era o alívio que ele esperava.
Em vez de encontrar um novo caminho, ele encontrou o que parecia ser o fim de tudo. O cenário ao redor começou a se distorcer, como se a realidade estivesse desmoronando por completo. As árvores ao longe, antes estáticas, agora balançavam violentamente, mas não pelo vento. Havia algo mais, uma força invisível que parecia manipular o ambiente à sua volta. O carro, como se fosse parte desse jogo sobrenatural, se moveu, sozinho, forçando-o a seguir em frente. Ele olhou para o horizonte, mas o que viu não fazia sentido. A estrada à frente se esticava para longe, mas não parecia mais real. Era como se ele estivesse vendo através de uma lente distorcida, onde as cores estavam desbotadas e os contornos dos objetos pareciam se desfazer à medida que se aproximavam. Cada curva que ele tentava seguir era desconstruída, transformando-se em uma espiral interminável. O asfalto sob seus pneus não era mais sólido, mas se transformava em algo líquido, como se a estrada fosse feita de matéria incerta. Seu corpo, que estava tenso com o medo, agora se encontrava paralisado pelo que seus olhos estavam vendo. Ele queria gritar, queria sair daquele carro, mas o pânico havia consumido todas as suas ações. O volante estava quente ao toque, mas sua pele não sentia mais a temperatura daquilo. Ele parecia estar em um estado entre a vigília e o pesadelo, um lugar onde os limites entre o físico e o mental estavam se dissolvendo. Ele não sabia mais o que era real e o que era fruto de sua mente desesperada. A figura que ele havia visto antes não estava mais na estrada, mas ele sabia que ela ainda estava lá, apenas oculta. Havia algo em sua mente, uma percepção crescente de que ele estava sendo vigiado o tempo todo, sem pausas. Ele olhou para os retrovisores, esperando ver algo, mas o que encontrou foi o reflexo de sua própria face, deformada pela tensão. O medo estava em seus olhos, era visível, como uma sombra escura que se estendia pelo seu rosto. Mas ele não era mais o mesmo. Algo estava mudando dentro dele, algo que ele não conseguia controlar. O carro começou a acelerar sozinho, sem que ele sequer tocasse no acelerador. A velocidade aumentava a cada segundo e ele se viu impotente para desacelerar. A visão da estrada que antes parecia se abrir diante dele, agora se fechava em um túnel sem fim. Não havia mais luz, apenas uma escuridão densa que parecia engolir tudo à sua volta. Ele tentou puxar o volante, tentar sair do curso que parecia predestinado, mas o carro simplesmente ignorava sua tentativa de controle. Era como se o veículo tivesse se tornado parte do próprio pesadelo, um instrumento de uma força além da compreensão humana. O medo se transformou em desespero. Ele sabia que não estava mais sozinho. Algo invisível o acompanhava, algo que ele não podia ver, mas que podia sentir em cada fibra de seu ser. Ele sentiu como se estivesse sendo observado de todos os lados, como se os olhos da estrada, as árvores, até o próprio asfalto estivessem fixados nele. Ele queria gritar, mas sabia que a qualquer som que ele emitisse, aquilo que o observava ficaria mais próximo, mais faminto. O carro passou por uma série de marcos estranhos, lugares que ele nunca havia visto antes, mas que, de alguma forma, pareciam familiares. Cada curva que ele fazia revelava um novo cenário bizarro, mas nada do que ele via parecia natural. As luzes que iluminavam a estrada, se é que podiam ser chamadas de luzes, piscavam freneticamente, lançando sombras que dançavam como espectros ao redor do carro. Ele viu por um instante a imagem de uma mulher no acostamento, uma figura que se movia de forma lenta e mecânica, seus olhos fixos no carro. Ela não estava viva, mas também não parecia morta. Ela era apenas uma presença, uma parte da estrada. À medida que o carro avançava, ele sentiu que a direção que tomava não era mais uma escolha sua. Ele estava sendo guiado, não por suas próprias mãos, mas por algo invisível, uma força maior que o conduzia para um destino que ele não podia escapar. Ele tentou controlar a direção, mas as mãos não respondiam, como se o volante fosse parte de seu corpo, uma extensão dele que estava sendo manipulada por algo que não compreendia. O carro, que antes estava com o motor em silêncio, agora rugia como uma besta enfurecida, suas rodas girando mais rápido sem parar. Foi então que a estrada se abriu em um espaço vazio, uma clareira estranha e sem fim. Não havia mais árvores, nem carros à vista.
Era apenas a estrada e o vazio, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Ele sentiu a aceleração do carro diminuir lentamente, mas isso não lhe deu consolo. Ao contrário, ele sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que não poderia ser evitado. Ele tentou olhar para os lados, mas não havia nada. O vazio o engoliu, e a única coisa que ele podia ouvir era o som de seus próprios batimentos cardíacos acelerados. O carro então parou, mas não por sua vontade. Ele não estava mais no controle. Quando ele olhou para fora, percebeu que não estava mais na BR-116. A estrada havia se transformado, desaparecendo em um abismo sem fundo, e ele agora estava cercado por uma escuridão infinita. Ele olhou para os lados e percebeu que estava sendo observado por algo maior do que a própria estrada, algo que o conhecia mais profundamente do que ele mesmo. Ele estava no centro de um ciclo que não tinha mais fim, uma parte da história que não poderia ser desfeita. O carro era sua prisão, a BR-116 sua sentença, e ele sabia que uma vez ali não havia mais escapatória. Aquela sensação de estar preso na estrada, com a escuridão engolindo tudo ao redor, se intensificou a cada segundo. Ele sentiu o peso do vazio, como se fosse um abismo que o puxava para dentro. O carro, parado no meio daquele nada, parecia ter se tornado uma extensão do próprio pesadelo. Não havia som, não havia vento, nem movimento. A estrada, antes uma linha que levava a algum lugar, agora era apenas uma ausência de tudo. Um lugar onde o tempo e o espaço haviam se perdido. Ele olhou para fora, mas não viu nada além da escuridão. Não sabia se ainda estava na BR-116 ou se estava em algum lugar onde as regras do mundo não se aplicavam. Ele tentou abrir a porta do carro, mas a maçaneta não cedeu. A sensação de estar preso aumentava. Era como se o próprio carro tivesse se tornado uma cápsula, um recipiente que o aprisionava, impedindo-o de escapar. Ele olhou para o retrovisor, esperando ver algo, qualquer coisa, mas tudo o que viu foi seu reflexo, distorcido e contorcido pelo medo. Seus olhos estavam arregalados, e ele sabia que não era mais o mesmo. O que estava acontecendo com ele não tinha explicação, mas ele sentia que o que quer que estivesse ali não era algo que ele pudesse compreender. A estrada, ou o que restava dela, estava agora coberta por uma camada espessa de neblina. Não, uma neblina comum, mas algo pesado, quase palpável, que parecia engolir a visão à medida que ele tentava olhar mais à frente. Ele sentia que, à medida que a névoa se intensificava, algo mais também estava crescendo. Algo estava se aproximando, ele sabia disso, mas não conseguia identificar o que era. Era como uma presença invisível que se arrastava pela estrada, se estendendo até onde os olhos não podiam alcançar. Ele queria gritar, mas sua voz estava presa, como se o ar ao redor dele estivesse se tornando denso, quase sólido. De repente o carro começou a se mover, mas não foi por sua própria vontade. Ele tentou segurar o volante, mas o carro estava se movendo com uma força que ele não conseguia controlar. As rodas rolaram lentamente, mas a sensação de estar sendo puxado para algum lugar era palpável. A neblina à sua volta se tornava mais espessa, e a cada metro que o carro avançava, ele sentia que a distância entre ele e a realidade estava diminuindo. Ele não sabia mais onde estava indo, mas algo lhe dizia que não havia mais volta. O carro o estava conduzindo para o centro da escuridão, para um lugar onde o tempo não existia, onde a razão e o medo se entrelaçavam. O que era antes uma estrada conhecida, agora parecia se transformar em um espaço completamente estranho. As árvores que antes estavam alinhadas nas margens, agora estavam retorcidas, suas formas distorcidas e alongadas, como se fossem figuras fantasmagóricas. Elas se inclinavam sobre o carro, como se estivessem tentando alcançar suas janelas, como se fossem espectros que queriam entrar no veículo. A estrada, que deveria ser o caminho para a liberdade, agora era um corredor sem fim, com árvores que se curvavam e se entrelaçavam, criando uma sensação claustrofóbica. Ele queria acelerar, queria fugir, mas a sensação de impotência tomava conta de seu corpo. À medida que o carro avançava, ele começou a perceber que as marcas na estrada estavam se transformando. As linhas brancas que delimitavam o acostamento, que antes eram claras e nítidas, agora se estendiam em padrões distorcidos,
como se tivessem sido desenhadas por uma mão tremida, sem sentido. Era como se a estrada estivesse se retorcendo, criando uma trama em que ele estava preso, sem saber como sair. O medo de estar sendo engolido por aquele labirinto começou a se intensificar. Ele olhou para os lados, mas a neblina agora estava tão espessa que não podia ver nada além do próprio carro. Ele estava completamente isolado. O carro fez uma curva abrupta e ele quase perdeu o controle. A sensação de ser arrastado para dentro daquela escuridão era incontrolável. O volante estava quente, mas suas mãos estavam geladas, como se o carro estivesse tentando absorver todo o seu calor, toda a sua energia. Ele olhou para os lados e viu figuras sombrias movendo-se rapidamente pelas bordas da estrada. Não eram pessoas, mas entidades, sombras que se moviam de forma errática, como se estivessem tentando alcançar o carro. Ele sabia que, se pudesse, ele iria parar e sair correndo. Mas ele estava preso, e a estrada estava levando-o cada vez mais fundo, para aquele lugar de escuridão. Foi então que ele percebeu que não estava mais sozinho. No banco do passageiro, algo se movia. Ele olhou rapidamente para o lado, mas não havia ninguém. Ou pelo menos não fisicamente. O banco estava afundado, como se algo estivesse ali, com um peso que não fazia sentido. Ele olhou mais uma vez, e a sensação de que algo estava observando-o aumentou. Ele sentiu a presença de algo ao seu lado, algo que não deveria estar ali. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava seca, e o medo havia tomado conta de todo o seu ser. A estrada estava ficando cada vez mais imersiva, e ele não conseguia mais discernir onde ele terminava e onde começava aquilo que o cercava. A cada movimento do carro, ele sentia que a estrada estava se tornando mais maleável, mais elástica. Não era uma estrada normal, não era um caminho que levava a lugar algum. Era um espaço de transição, uma linha tênue entre o que ele conhecia e o que ele não queria saber. Ele olhou para os espelhos retrovisores, mas a única coisa que viu foi a neblina espessa que o seguia. Ele estava sendo perseguido por algo invisível, algo que ele não conseguia entender, mas sabia que estava ali. Ele tentou acelerar, mas o carro parecia resistir, como se a estrada estivesse puxando-o para um destino que ele não podia escolher. O carro então começou a desacelerar, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O silêncio ao redor era ensurdecedor, mas ele sabia que algo estava prestes a acontecer. As sombras ao seu redor começaram a se mover de forma mais rápida, como se tivessem vida própria, como se estivessem tentando se infiltrar no carro. Ele não sabia se deveria correr ou se deveria permanecer ali, esperando. Mas o que mais o perturbava era a sensação de que a qualquer momento ele seria engolido por aquele lugar, aquela estrada que agora era apenas uma extensão do vazio, um lugar onde ele nunca mais encontraria o caminho de volta. A sensação de que algo o observava aumentou. Ele não estava mais sozinho, não fisicamente, mas espiritualmente. O carro havia se tornado seu único refúgio, mas também sua prisão. Ele sentia que estava sendo conduzido para um ponto sem retorno, um lugar onde as regras do mundo não se aplicavam mais. A estrada que antes parecia ser um caminho seguro agora era um labirinto sem fim, e ele sabia que não havia mais escapatória. O que quer que o estivesse observando, o que quer que o tivesse trazido até ali, não permitiria que ele saísse. Ele estava perdido, e a estrada da BR-116 era agora sua sentença final. A estrada, ou pelo menos o que restava dela, agora parecia um pesadelo ainda mais profundo. O carro estava se movendo lentamente, quase como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Ele tentava com todas as suas forças manter a mente centrada, mas a cada instante a sensação de que algo estava por trás dele, observando e esperando, se intensificava. Olhou para o espelho retrovisor mais uma vez, mas a visão foi tomada pela neblina espessa que se fechava como uma cortina. Não conseguia mais distinguir onde começava a estrada e onde a névoa terminava. Era tudo um borrão. Algo estava errado com o carro. Não era apenas a sensação de estar sendo arrastado por uma força maior, mas o próprio veículo parecia emitir um som baixo, quase como um suspiro, como se o carro estivesse exausto. Ele olhou rapidamente para o painel e notou que as luzes estavam começando a falhar, piscando de forma irregular.
como se estivesse em uma frequência distorcida. O motor, que antes rugia com o poder de um veículo robusto, agora parecia quase desfalecer, como se estivesse sendo puxado para uma dimensão paralela, onde as regras da física não se aplicavam. Ele apertou o volante com mais força, tentando recuperar o controle, mas o carro parecia agir por conta própria. Cada vez que ele tentava guiar o veículo para a estrada, ele se sentia como se estivesse sendo forçado a seguir um caminho que não queria. A sensação de claustrofobia tomava conta dele. O carro estava sendo conduzido como se fosse uma marionete. E ele, o boneco. Algo estava manipulando sua direção. Ele sabia que não era mais só o medo tomando conta, mas algo muito mais antigo e ameaçador. De repente, uma sombra apareceu à sua frente. Não uma sombra comum, mas uma figura que parecia estar se esticando e distorcendo, como se fosse formada pela própria neblina. Ele não conseguiu ver claramente o que era, mas a silhueta humana parecia estar se aproximando. Não havia mais estradas à frente, apenas um vazio. E aquele ser estava ali, parado no meio do caminho, como um guardião de um limiar que ele não queria cruzar. Ele pisou no freio, mas o carro não parava. Ele estava sendo empurrado para frente. A figura começou a se mover lentamente, sem pressa, como se soubesse que ele não tinha escolha. Ele tentava gritar, mas sua voz falhava. Era como se o ar dentro do carro estivesse sendo sugado, e ele não conseguisse mais respirar direito. A sombra continuava a se aproximar, mas agora, à medida que se aproximava, ele podia ver detalhes mais claros. Seus olhos estavam escurecidos, vazios, e sua pele parecia envelhecida, quase cadavérica. Era como se ela fosse feita de sombras, sólidas, com pedaços de luz que a atravessavam, criando um contraste macabro e surreal. O carro, sem que ele percebesse, passou a funcionar de maneira estranha. Ele sentia como se as rodas estivessem sendo guiadas para onde ele não queria ir, e uma força invisível parecia puxá-lo em direção à figura que se aproximava cada vez mais. Ele queria acelerar, queria desviar, mas seus reflexos não respondiam. Não era o carro que estava em movimento, mas o próprio ambiente ao redor dele. A neblina parecia engolir o mundo real, e a estrada havia se tornado um corredor, uma passagem escura e interminável, onde o final não existia. A figura agora estava ao lado do carro. Ele virou a cabeça, tentando entender o que era aquilo, e foi então que viu o rosto. Não era um rosto humano, mas uma máscara distorcida, uma expressão congelada de agonia e raiva. Os olhos estavam negros, sem vida, e a boca aberta parecia gritar em silêncio. Ele sentiu o medo descer pela sua espinha, mas de alguma forma, as palavras não saíam. A cada tentativa de movimento, o carro o impedia, como se tivesse se tornado parte daquela coisa que estava ao seu lado. Ele estava sendo controlado por algo que não podia ver, mas sabia que estava lá. A sensação de estar sendo levado para um lugar sem retorno começou a tomar conta dele. Não havia mais o que fazer, a não ser esperar o inevitável. Ele sabia que, à medida que avançava, estava se distanciando cada vez mais da realidade, se aproximando de algo que não era humano, algo que estava além do que ele conseguia compreender. A estrada não era mais um meio de transporte, mas uma sentença, e ele estava preso ali, sem saber como escapar. O carro estava sendo conduzido, mas ele não sabia mais por quem ou por quê. Enquanto a figura ao seu lado desaparecia na neblina, ele percebeu que o silêncio havia voltado, mas era um silêncio opressor, uma ausência de som que parecia fazer parte do próprio ambiente. Não havia mais o som do motor, o farol ou qualquer outro sinal de vida. Ele estava em um vácuo, um espaço onde a única coisa que o mantinha consciente era a sensação de que estava sendo observado. O carro parecia estar se dissolvendo na escuridão, e ele, por mais que tentasse, não conseguia mais perceber o que estava acontecendo. A estrada diante dele parecia se esticar infinitamente, mas a sensação de estar caminhando para a morte aumentava a cada quilômetro. Ele sabia que a qualquer momento algo mais poderia surgir da neblina. Ele não estava mais dirigindo para um destino. Ele estava apenas indo em frente, como se estivesse sendo empurrado para o centro de um pesadelo, onde o final já estava escrito, e ele não teria escapatória. A figura que agora parecia estar apenas à sombra do que poderia ser, a morte tinha apenas um único propósito: ele não deveria sair de lá. A estrada
agora completamente apagada, não parecia mais uma via comum. As linhas que delimitavam o acostamento desapareceram, e a neblina havia se tornado tão densa que ele não conseguia mais ver nada à sua frente. Ele estava completamente cego, guiado apenas pela sensação de que algo estava prestes a acontecer. O carro parecia continuar sua jornada sem qualquer controle, com ele preso ali, imerso no desconhecido. Ele tentou novamente acelerar, mas o motor não respondeu. Não havia mais como voltar atrás. Enquanto os minutos pareciam horas, ele notou que uma presença ainda mais estranha estava se formando à sua frente. Era uma sombra que não pertencia ao ambiente, algo que parecia pulsar, se moldando de forma instável. Ela não era física, mas ao mesmo tempo parecia ter um peso, como se fosse uma entidade do próprio ar. Um ser nascido da escuridão que se estendia sobre a estrada. Não era apenas um reflexo da névoa, mas algo que tinha um propósito, uma intenção clara e cruel. Ele sentiu o coração disparar, um medo absoluto, como se estivesse prestes a ser engolido. A silhueta se moveu, de forma quase imperceptível, e com isso, o carro vacilou. Ele percebeu, com um calafrio percorrendo sua espinha, que o movimento não vinha do veículo, mas da própria presença que surgia ali na estrada. Algo estava sendo invocado, algo que não deveria existir, mas estava ali. Ele tentou desesperadamente virar a chave, desligar o carro, mas seus dedos pareciam gelados, incapazes de agir com qualquer precisão. O carro, mais uma vez, não obedeceu. Ele estava totalmente à mercê daquela entidade invisível, de algo que ele não conseguia entender. A figura se aproximava lentamente, como se estivesse estudando cada movimento do carro, cada tentativa, desesperada de quem estava dentro. E então, no meio da neblina, a voz. Uma voz rouca, distorcida, que não vinha de lugar algum, mas parecia se formar do próprio ar ao redor dele. A voz disse em um tom baixo, quase como um suspiro: "Você não deveria ter parado." Foi como se aquelas palavras tivessem se infiltrado na sua mente, como um vírus, se espalhando e tomando conta de seus pensamentos. Ele não sabia o que responder, ou se deveria responder. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressor. A sensação de estar sendo vigiado, de estar sendo observado por olhos que ele não conseguia ver, aumentava a cada segundo. Ele não queria olhar para frente, não queria saber o que estava acontecendo, mas seu corpo não obedecia. Ele estava paralisado pela curiosidade e pelo medo. A figura, agora mais próxima, parecia estar se moldando, como se fosse uma massa de neblina que tomava forma. De repente, um braço apareceu, esticado em sua direção, mas não com pressa, sem urgência, apenas se estendendo, como uma promessa de algo que ele não poderia entender. O tempo parecia ter parado, como se tudo ao redor estivesse congelado, aguardando a reação dele, aguardando a decisão. Ele queria gritar, queria lutar, mas sua garganta estava seca, e suas palavras eram apenas um eco distante em sua mente. A mão da figura tocou o capô do carro, e foi como se uma onda de energia percorresse o veículo. Ele sentiu o carro tremer, como se estivesse sendo invadido por uma força externa, algo que não fazia sentido no mundo físico. Era como se a própria essência do carro estivesse sendo desfeita, e ele estava sendo arrastado para um outro lugar, um lugar sem tempo, sem lógica. O metal que antes parecia forte e seguro agora parecia frágil, como papel, prestes a se rasgar sob o toque de uma presença incompreensível. A neblina ficou mais espessa, e agora ele não conseguia ver mais nada além da sombra que estava à sua frente. Era como se o mundo tivesse sido submerso em um mar de névoa, e ele estivesse preso no fundo, sem saber como escapar. Não havia mais as linhas da estrada, não havia mais a luz do farol. Tudo o que existia era aquele ser que o observava, e o carro, que agora não parecia mais um carro, mas um objeto qualquer, à mercê de forças que ele não podia controlar. Ele tentou desesperadamente, mais uma vez, ligar o carro, mas o motor não respondeu. Ele estava preso, imóvel, aguardando o que viria a seguir. A sensação de impotência o dominava. Ele não sabia se a entidade que estava diante dele queria matá-lo, ou se havia algo mais. Algo que ele não conseguia entender. O medo o paralisava. Mas também havia uma curiosidade macabra,
Um desejo de saber o que aconteceria, de entender o que aquele ser queria. Mas a verdade era que ele já sabia. Nada mais faria sentido. E então, com um movimento lento e deliberado, a figura desapareceu na neblina. O carro, que antes parecia estar à mercê daquela entidade, agora voltou a funcionar, mas de uma forma estranha, sem direção, sem controle. Ele não sabia se estava sendo libertado ou se estava sendo levado para algo ainda pior. A única coisa que sabia com certeza era que ele estava preso naquele lugar, sem escape. Ele olhou mais uma vez para frente, onde a estrada parecia se estender até o infinito. Não havia mais volta. Aquele era o único caminho, e ele não tinha como mudar seu destino. Ele não sabia mais quanto tempo tinha passado. O relógio do carro, que antes mostrava uma hora exata, agora estava borrado, com os números se misturando como se o tempo estivesse sendo distorcido. A sensação de estar em um limbo, onde as regras não se aplicavam, o consumia. Olhou ao redor, mas a neblina continuava densa, sem fim, sem fronteiras. Ele tentava racionalizar, tentava convencer a si mesmo de que tudo aquilo era apenas um pesadelo, mas o frio que tomava seu corpo e a pressão no peito eram reais demais para serem ignorados. Com a neblina fechando ainda mais ao redor do carro, ele percebeu que a estrada, antes aparentemente interminável, agora se contorcia em um trajeto que não fazia sentido. Ele não estava mais seguindo em linha reta, mas sendo arrastado para fora do caminho conhecido. Os faróis iluminavam apenas uma área limitada à sua frente, mas tudo além disso era uma escuridão que parecia engolir qualquer vestígio de luz. Ele tentou olhar para o lado, mas não conseguia distinguir nada, como se as paredes da realidade estivessem se fechando ao redor dele. Era como se a estrada tivesse deixado de ser uma via física e se transformado em uma superfície lisa e sem fim, onde o carro estava flutuando, sem peso, sem direção. Ele sentiu o volante tremer, mas dessa vez não era o carro que estava desgovernado. Era algo mais profundo, algo que vinha da própria natureza do lugar, uma força que manipulava o espaço ao seu redor. A sensação de estar em um pesadelo se intensificava, mas ele não sabia mais como acordar. Tudo o que ele podia fazer era seguir em frente, ou pelo menos tentar. De repente, uma luz surgiu à distância, fraca e tênue, como uma promessa de salvação. Ele acelerou, sentindo uma onda de esperança crescente, mas logo se viu paralisado novamente. A luz, que deveria ser um sinal de refúgio, parecia se afastar conforme ele se aproximava. Era como se estivesse sendo enganado, atraído para um falso conforto, para um destino que não existia. A luz piscava, aparecendo e desaparecendo, como se estivesse brincando com sua mente, como se estivesse zombando dele. Ele apertou o volante com mais força, sentindo sua respiração ficar mais acelerada. O carro parecia ter vida própria, agora obedecendo a uma vontade que não era a sua. A luz à frente se distorcia, como uma miragem, ficando cada vez mais longe, cada vez mais inalcançável. Ele sabia que não deveria seguir em frente, mas a pressão sobre seus ombros era tão grande que não conseguia parar. A estrada à sua frente, que parecia estar sendo puxada para o infinito, agora começava a se curvar, como se quisesse engolir tudo o que ele conhecia. Ele não sabia mais se estava indo em direção à luz ou se estava sendo levado para um abismo. Foi então que a visão de uma figura familiar apareceu na distância. Ele piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo, mas logo percebeu que não era uma pessoa normal. O ser estava parado no meio da estrada, mas não se movia. A figura era alta e esquelética, com uma silhueta desfocada que parecia ser uma mistura de neblina e sombra. O rosto, ou o que deveria ser o rosto, estava completamente distorcido, como se estivesse sendo moldado por forças além de sua compreensão. A visão da figura fez com que um calafrio percorresse sua espinha. Algo estava errado, muito errado. A presença da figura parecia cortar o ar ao redor dele, tornando a atmosfera ainda mais pesada. Ele tentou frear, mas novamente sentiu como se o carro estivesse sendo controlado por outra força. Seus pés não respondiam mais. Ele tentou gritar, mas suas palavras se perdiam no vazio, como se o próprio som fosse absorvido pela névoa densa. O carro continuava a se aproximar,
A figura continuava imóvel. Mas ele sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Não havia mais como fugir, e ele sabia disso. A silhueta começou a se mover, lenta e deliberadamente, como se soubesse que ele não tinha mais controle. O carro estava a apenas alguns metros dela, e ele, incapaz de agir, só podia observar. A cada passo da figura, o silêncio aumentava, e o som do motor desaparecia, como se a própria realidade estivesse sendo desconstruída. O ser não fazia nenhum movimento brusco, mas sua presença era avassaladora, como uma sombra que tomava conta de tudo ao redor. O medo que ele sentia não era mais um simples medo, mas uma sensação de impotência absoluta. De repente, a figura levantou o braço, apontando para ele. O gesto foi tão suave, tão imperceptível, que ele quase não percebeu o que estava acontecendo. Mas quando olhou novamente, ele viu que o carro estava sendo puxado, arrastado para aquele ser, como se uma força invisível estivesse tomando conta de tudo ao redor. Ele não conseguia mais controlar seus movimentos, e o carro estava sendo conduzido em direção ao desconhecido. Ele sentiu o coração bater mais forte, e uma onda de desespero tomou conta de seu corpo. Aquele ser estava perto demais, e ele não sabia mais como lutar. A luz que antes parecia ser sua salvação se apagou, e a estrada à sua frente desapareceu completamente. Ele estava em um vazio absoluto, sem passado, sem futuro, sem qualquer referência. Tudo o que restava era o ser à sua frente, e a sensação de que ele não poderia escapar. Ele estava em um lugar onde o tempo e o espaço não faziam mais sentido, e o único som que ele podia ouvir era o bater frenético de seu próprio coração. Ele estava preso naquele limbo, com a presença daquela figura que parecia ser o fim de tudo. A sensação de estar sendo arrastado para um abismo sem fundo continuava a consumir sua mente. O carro, que antes parecia ser um abrigo, agora se tornava uma prisão. Cada centímetro percorrido na estrada vazia parecia ser uma tortura, como se o ambiente estivesse comprimindo sua alma. A figura, que ele não podia mais distinguir como algo humano, se aproximava cada vez mais, seu corpo se movendo como se estivesse sendo guiado por forças além da compreensão. Ele não conseguia mais desviar o olhar. O medo havia se tornado uma presença palpável, preenchendo todo o espaço à sua volta. De repente, a figura se inclinou em sua direção. Seus olhos, se é que podia chamá-los assim, começaram a brilhar, com uma luz fraca, mas hipnotizante. Não eram olhos comuns, mas uma mistura de escuridão e fulgor que parecia emanar de um lugar além do entendimento humano. Eles estavam fixos nele, penetrando profundamente, como se estivessem lendo sua alma. Desvendaram seus pensamentos mais íntimos. O que ela queria? O que ela sabia sobre ele? Essas perguntas giravam em sua mente, mas ele não conseguia mais processar nada. Ele não tinha mais controle sobre seu corpo ou suas ações. Tudo parecia uma ilusão, uma prisão da qual ele não conseguiria escapar. O carro, como se tivesse se tornado uma extensão daquela presença, começou a tremer mais intensamente. Ele sentiu um peso sobre seus ombros, como se a própria realidade estivesse sendo distorcida. O farol do carro começou a oscilar, a luz vacilando enquanto a neblina se fechava ainda mais. O ar estava pesado, denso, e ele teve a sensação de que a qualquer momento o carro poderia ser engolido pelo vazio, levando-o junto. O silêncio se tornava cada vez mais profundo, quebrado apenas pelos batimentos frenéticos de seu coração. Era como se estivesse suspenso no tempo, no espaço, e o tempo já não tivesse mais significado. A figura à sua frente não dizia uma palavra, mas sua presença era suficientemente forte para fazer com que ele sentisse uma pressão esmagadora. Ela parecia saber de tudo. Seus medos, suas falhas, suas inseguranças. Era como se fosse uma entidade que existia para consumir a essência de quem se atrevesse a parar naquele lugar. Ele não conseguia mais ver o que estava à sua volta. O carro, a estrada. Tudo se havia tornado um borrão em sua visão. A figura era a única coisa nítida, a única coisa real naquele espaço insano. Ela não estava mais se movendo, mas parecia estar se expandindo, engolindo o ar ao seu redor, tornando tudo mais pesado. Então, sem aviso, a figura se afastou um pouco, e algo dentro do carro se mexeu. Ele sentiu uma vibração estranha no banco, como se uma força invisível estivesse tomando conta de seus próprios movimentos. Sua mão,
que antes estava agarrada ao volante, agora estava se movendo sozinha, como se não fosse mais sua. Ele tentou lutar contra isso, tentou gritar, mas sua voz não saía e seu corpo não respondia. A sensação de estar sendo manipulado por outra vontade, por algo que não deveria estar ali, o deixou completamente impotente. Ele sentiu o carro se mover lentamente para frente, como se estivesse sendo empurrado, e o som do motor parecia ser abafado pela neblina. À medida que avançava, ele percebeu que a estrada, agora completamente apagada, estava mudando. Não era mais a estrada que ele conhecia, mas algo distorcido, com curvas impossíveis, como se o próprio espaço estivesse sendo dobrado. Ele não sabia se estava indo para frente ou para trás, ou se ainda estava na mesma estrada. A única coisa que ele sabia era que aquele não era mais o lugar que ele reconhecia, e que a presença à sua volta não o deixava mais escapar. Ela o tinha tomado, o possuía de uma forma que ele não conseguia entender. A figura voltou a se mover na frente dele, agora mais próxima, como se estivesse avançando com ele, como uma sombra que se fundia com seu próprio ser. Seus passos eram silenciosos, mas ele podia sentir a pressão aumentando à medida que ela se aproximava. Não era uma sensação física, mas uma presença mental, algo que invadia seus pensamentos e tomava controle de sua percepção da realidade. Ele não conseguia mais discernir onde terminava a estrada e onde começava aquela presença. Ele estava dentro dela, ou ela dentro dele. As duas coisas se tornavam indistinguíveis. A cada segundo, ele sentia o peso aumentar. O carro não estava mais dirigindo por conta própria. Ele estava sendo guiado por algo mais. Seus pensamentos estavam se emaranhando, como se as linhas entre o que ele sabia e o que não sabia estivessem se apagando. Ele queria entender, mas a lógica havia se quebrado. Ele tentava chamar sua mente de volta à razão, mas era em vão. Ele estava sendo engolido por uma força maior e não havia mais como escapar. A entidade parecia ter tomado posse do ambiente, da estrada e até de seu próprio corpo. Então, no momento mais sombrio, quando ele achava que não poderia aguentar mais, a figura desapareceu. Não foi um desaparecimento repentino, mas algo mais gradual, como se ela tivesse se dissolvido na neblina. Mas o vazio que ela deixou para trás foi ainda mais opressor. O carro, que antes parecia estar sendo arrastado por uma força invisível, agora estava parado. Não era alívio o que ele sentia, mas uma sensação de que tudo estava prestes a recomeçar. Ele sabia que onde quer que estivesse, o jogo não havia acabado. A estrada, a névoa, a presença, tudo isso ainda estava ali, esperando por ele. Com a figura desaparecendo, uma estranha calmaria se instalou. Mas ele não se sentiu em paz. Ao contrário, o silêncio era ensurdecedor e o medo ainda pulsava em seu peito. Ele sabia que o que estava acontecendo não tinha explicação. Ele olhou mais uma vez para a estrada que, agora, parecia mais um túnel, uma travessia sem fim. Onde estava? E mais importante ainda, por que estava ali? A sensação de que tudo estava desmoronando o consumia, mas ele não sabia como resistir. Estava em um ponto sem retorno, e a única coisa que ele sabia com certeza era que, se tivesse parado naquele acostamento, jamais voltaria ao volante. O vazio que tomava o ambiente parecia ter uma presença própria. O carro, que agora estava imobilizado no meio da estrada, parecia fazer parte daquela paisagem fantasmagórica, uma relíquia deixada para trás de algo que nunca deveria ter acontecido. Ele não sabia há quanto tempo estava ali, parado, apenas observando. Cada segundo parecia dilatar-se infinitamente, como se o próprio tempo tivesse sido distorcido. O relógio, que antes parecia ser uma referência segura, agora estava em silêncio, como se ele tivesse sido apagado, como se o mundo que o rodeava tivesse perdido sua noção de realidade. O vento que soprava na estrada agora estava gélido, cortante, e ele não sabia se a sensação vinha de fora ou se estava vindo de dentro dele. Sua respiração estava mais curta, sua mente começava a ceder ao peso do cansaço e do medo. Ele sabia que a coisa que o perseguia não estava mais visível, mas sentia que ela ainda estava ali, em algum lugar, observando-o, esperando o momento certo para retornar. Não havia mais dúvidas em sua mente de que algo sobrenatural estava acontecendo. A presença da figura, com seus olhos brilhantes, não havia se ido de verdade.
Ela tinha deixado algo com ele, uma marca, uma sensação, algo que ele não conseguia descrever, mas que o consumia lentamente. O farol do carro piscou de novo, como se estivesse sendo acionado por algo além de sua vontade. O som do motor, antes parado, agora emitia um ruído estranho, como se estivesse tentando ganhar vida novamente. Ele sentiu uma onda de desespero tomar conta de seu corpo, uma necessidade urgente de sair daquele carro, de correr para longe, mas o medo o paralisava. Ele não sabia para onde iria, não havia para onde fugir. A estrada estava vazia, o horizonte distorcido, e ele sentia como se estivesse preso em um ciclo eterno, onde não havia fim. A única coisa que ele poderia fazer era esperar. Esperar por algo que ele não entendia, mas que sentia vir com toda a sua força. A sensação de que a estrada havia se transformado em um labirinto começou a se intensificar. As linhas no asfalto pareciam mudar, como se o terreno estivesse se movendo. Ele olhou pela janela, tentando entender o que estava acontecendo ao seu redor. Mas o que viu não fazia sentido. As árvores ao longe estavam distorcidas, seus contornos borrados, como se o mundo tivesse começado a se desfazer. A neblina, que antes parecia algo passageiro, agora se tornava densa, quase impenetrável. Era como se a própria realidade estivesse se rompendo e ele fosse um espectador impotente diante do colapso. Ele apertou os olhos, tentando clarear a visão. Mas o mundo continuava a desaparecer diante dele. Ele tentou girar a chave para dar partida no motor novamente, mas a chave não respondeu. O carro não se movia. Era como se ele tivesse sido desligado do mundo, como se a estrada e tudo ao seu redor não tivessem mais importância. Seus dedos estavam trêmulos, sua mente inquieta, e ele não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. O medo se intensificava, e ele não sabia se deveria sair do carro ou permanecer ali. Algo dentro dele dizia que sair não era uma opção, que se o fizesse, nunca mais voltaria para aquele lugar. A ideia de continuar em frente, em busca de uma saída, parecia ainda mais aterradora. Não havia mais como escapar. Ele sabia disso, mas sua mente se recusava a aceitar. Foi quando ele ouviu pela primeira vez um som distinto no ar, um sussurro. Não era um som normal. Não era uma brisa suave ou o murmúrio das folhas. Era algo mais, algo profundo, algo antigo. Ele tentou ignorar, achando que estava delirando, mas o som se intensificou, e a sensação, o sussurro, inicialmente sutil, agora tomava forma, se tornando uma voz quase humana, mas distorcida, como se passasse por uma camada de gelo quebrado. Ele não conseguia entender as palavras, mas a sensação de perigo iminente era clara. O vento que antes cortava a sua pele agora parecia ter uma textura diferente, gelada e espessa, como se o próprio ar estivesse se tornando uma substância física, tentando invadir seus pulmões. A neblina espessa ao redor do carro parecia crescer, se expandindo, e com ela, algo ainda mais incompreensível e ameaçador. O medo, que antes o paralisava, agora tomava conta de sua mente de forma irracional, como se ele estivesse prestes a se perder, não apenas fisicamente, mas dentro de uma realidade que não conseguia mais compreender. A estrada à sua frente estava se distorcendo mais a cada segundo. As marcas no asfalto pareciam se esticar, deformando-se como linhas em uma tela de pintura de um artista lunático. Cada detalhe que ele olhava parecia emanar uma sensação de desconexão, como se as regras do mundo que conhecia tivessem sido desfeitas. Ele tentou se concentrar, mas as imagens à sua volta não faziam mais sentido. O carro, que antes era seu meio de transporte, agora parecia uma cápsula flutuante no vazio, uma prisão temporária. Ele olhou para o retrovisor, e o que viu o fez suar frio. Não havia mais nada. O mundo, o que ele conhecia, parecia ter se apagado. Tentou mais uma vez girar a chave, agora com a esperança quase desesperada de que o carro reagisse, mas novamente o motor não respondeu. O som da chave girando parecia se perder no vazio. Ele não sabia mais o que estava acontecendo, mas algo lhe dizia que não deveria desistir, que havia algo maior em jogo. Mas o quê? O que havia de tão importante ali? O que ele havia atraído para si? Ele não entendia, mas seu corpo estava em alerta máximo,
como se estivesse prestes a ser devorado. O ar ao seu redor parecia pulsar. O tempo parecia esticar e comprimir, e ele sentiu uma presença, não humana, não natural, mas tão real quanto a dor que sentia em sua alma. A presença parecia se aproximar ainda mais, como uma sombra invisível, mas crescente. A estrada à sua frente estava sumindo, e agora ele não sabia se estava ali, preso no meio da neblina, ou se já havia sido levado para outro lugar. A linha entre o real e o imaginário havia se rompido. O que restava era apenas a sensação de ser engolido, de ser consumido por algo que não fazia sentido. Ele queria gritar, mas suas palavras se perderam no ar, como se o próprio som tivesse sido silenciado pela entidade que o observava. Então, o sussurro se intensificou. As palavras, agora mais claras, começaram a invadir sua mente como um eco de algo que ele já conhecia. Não eram palavras novas, mas uma verdade oculta, uma verdade que ele não queria aceitar. Ele fechou os olhos, tentando bloquear o som, mas a voz estava em sua cabeça, rasgando seus pensamentos. Ele tentava resistir, lutar contra aquilo, mas algo dentro de si já sabia que não havia como escapar. A presença que antes parecia invisível, agora estava ao seu lado, sentindo sua respiração, tocando-o de uma forma que ele não conseguia descrever. Abriu os olhos, e foi como se o mundo ao seu redor tivesse sido projetado em uma tela em alta velocidade. A realidade estava se desintegrando diante dele, e o carro, que parecia estar se movendo lentamente, agora estava se afastando da estrada, como se o espaço fosse dilacerado. Ele tentou apertar o freio, mas suas mãos estavam fracas, como se algo estivesse consumindo suas forças. O ar ao seu redor estava ficando cada vez mais espesso, e o carro parecia flutuar, subindo, descendo, indo para direções que ele não compreendia. Com a sensação de que não havia mais controle sobre seu destino, ele viu, pela última vez, a figura, agora, mais definida do que nunca. Ela se erguia diante dele, seus olhos brilhando intensamente. Não era uma presença do passado, mas do futuro, de algo que ainda estava por vir. Ela não se movia, mas sua presença se fazia sentir de forma esmagadora. O espaço ao seu redor parecia colapsar, e ele não podia mais se segurar. Ele estava perdido em um espaço sem forma, sem direção, e sua mente estava em colapso. O sussurro finalmente se transformou em um grito. Mas não era um grito de uma pessoa. Era um grito de algo muito maior, algo que não podia ser compreendido. Um grito de uma entidade que existia além dos limites da realidade. Ele sentiu uma dor indescritível. Uma dor que não vinha do corpo, mas da alma, como se sua essência estivesse sendo arrancada. O mundo estava desaparecendo, e a presença à sua frente era tudo o que restava. Ele não sabia se estava morrendo, se estava em um pesadelo, ou se simplesmente havia sido consumido pela própria estrada. O carro, agora completamente imóvel, parecia estar se desintegrando com ele dentro. O espaço ao seu redor estava se apagando. A última coisa que ele viu foi a figura diante dele, com seus olhos vazios e a expressão que poderia ser de um sorriso, ou de uma ameaça. Ele não sabia mais o que era real, e não importava mais. Quando o espaço ao seu redor se fechou completamente, ele não sabia mais se ainda estava no mundo que conhecia, ou se havia sido engolido por algo muito maior. Mas uma coisa ele sabia: quem para no acostamento da BR-116 nunca volta ao volante. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.